África? Ok. Que triste. Como assim? África não é triste. África! Brasil? Portugal? El Salvador? Antes nem sabiam nada, agora já sabem. Existe, é um país pequenino em América Central que existe. O nome é El Salvador. Não. ¿Tú esquecer de algum outro país? Não? Santo Tomé está em África, está em África. Rio Grande do Sul está a falar aqui. Isso não é país, não? Ok, pronto. Antes de iniciar, eu queria convidar aqui a Miguel. Cadê Miguel? Está aí atrás, ok? Hoje nosso pregador é o nosso líder de jovens, Miguel, e vamos a orar por ele. Vamos a orar por ele também. Eu gostava muito de chamar acá Noemi. Está onde, Noemi? Noemi. Está aí, está aí. Vem cá, Noemi. Antes de iniciar e dar o tempo a Miguel, que estará a levar a pregação, né? Como os irmãos sabem, Miguel e Noemi são os nossos líderes de jovens, né? Já 2, 3 anos, quase 3 anos. Quando chegamos cá e vimos ele, eu falei, eles têm que ser os líderes de jovens. E vi eles aí, o Miguel entrou aí, foi o primeiro que sale com esse sorriso expressivo dele. Me cumprimentou aí, eu lembro. E já há algum tempo que estão com os nossos jovens, mas hoje, antes de iniciar, queria orar por eles, se me permitem, porque agora, como alguns irmãos já sabem, se estão aí em Instagram ou nas redes sociais, né, eles já agora vão a tornar pai e mãe, ok? Ok? E estamos felizes, estamos contentes por isso e queríamos orar, porque é um milagre, é uma bênção, uma resposta de Deus para as suas vidas e sabemos que Deus vai vos direcionar e tudo. E quantos têm sido abençoados quando nosso irmão prega? Aqui. Então vão ver a ele muito mais também pregando. Vamos a ficar em pé e vamos orar por eles e pela Noemi. E por essa criança, por esse menino, essa menina, não sabemos, ok? Se é menino, eu já disse que para ele, se me ajuda a colocar assim Cristiano Ronaldo. O Brian, tá bem, Brian, pode ser. Ok, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela vida de Miguel e Noemi. Pai, obrigado, Deus, pelas suas vidas. Somos gratos, Deus, pelos seus corações, Deus, para os nossos jovens, por esse grande trabalho que tem feito, Pai, aqui na nossa igreja, muitas vidas impactadas, Pai, através deles, Deus, e sabemos, Pai, que quando somos obedientes, Deus, Tu podes usar as nossas vidas para impactar a outros, Deus. E é esse o trabalho que meus irmãos têm feito, mas agora, Deus, vai chegar um momento muito importante em suas vidas e que em seus braços, em suas mãos, vão a carregar o único ser vivo que é um ser eterno, que vai viver para a eternidade e vai estar nas mãos deles. Oramos, Deus, por esse menino ou menina, Pai, que está a caminho e que tudo, Deus, possa dar certo, possas providenciar o que eles precisam, que esse momento do parto, Deus, possa ser Tu o médico ou essas mãos através desse médico tratando tudo, Pai, que teus filhos possam descansar, Deus, em que Tu tens tudo em controle, Pai. Obrigado, Deus, e que eles lembrem que tem uma igreja que os ama e que estamos para servir. Em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palmas a Deus. Amém. E fica aqui, Miguel, fica à vontade. Graça e paz, igreja. Foi bom, mas pode ser melhor. Graça e paz, igreja. Amém. Deus é bom o tempo todo, amém? Para mim é motivo de um privilégio
uma alegria, né, de estar aqui diante de vocês e diante de Deus para trazer um pouquinho daquilo que Deus colocou em nossos corações, não é? E eu gostaria de te desafiar para você olhar um pouquinho o que foi essa semana que passou. Hoje é o primeiro dia da semana e ver o quão Deus foi glorioso, misericordioso, e a graça dele esteve sobre a tua vida e a minha vida. Pensando nesse motivo, eu gostaria que você desse um forte aplauso ao Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, para todos sempre. Amém. É isso que Deus merece, não é? Obrigado, pastor Brian, Leslie. Estamos felizes com essa notícia. Sabemos que Deus tem cuidado de todas as coisas e vai continuar cuidando. Continuando, pedindo oração aos irmãos que continuem orando pelas nossas vidas. Sabemos que será uma nova fase, não é que nenhum papai, nenhuma mamãe vem pronto, mas pela graça de Deus nós vamos aprender, vamos instruir essa criança no caminho que se deve andar, pela glória de Deus, não é? Então, durante essa semana, e habitualmente, não é? Talvez o pastor não é mais tranquilo, que está sempre cá, mas nós, quando temos essa oportunidade, esse privilégio de estar trazendo a palavra do Senhor, a nossa semana ela vira de ponta cabeça. Falta tempo para tudo e mais um pouco. E quando o pastor me pediu, eu vou tentar falar um pouquinho mais calmo, porque está tendo tradução, também é novo para mim. Então, quando o pastor perguntou se havia disponibilidade, se ele podia contar comigo, eu falei, sim, eis-me aqui. Pode contar comigo, sim, não é? Eu sei que é uma área que Deus tem trabalhado na minha vida, da pregação, da ministração da palavra. Sei que é uma área que Deus tem me cobrado também, não posso negar, não é? E não dá para fugir disso, né? Quando Deus nos chama, Ele chama e confirma. Quando Deus nos chama, Ele chama e nos capacita, não é? Só basta nós darmos um passinho de fé e acreditar que Ele vai fazer muito mais do que nós pensamos. Amém? Eu queria, nessa manhã, existem alguns irmãos aqui, e essa pergunta foi uma pergunta que eu fiz para mim durante a semana. E o tema dessa ministração hoje é: você quer ser curado? Você quer ser curado? É algo que tem falado muito forte no meu coração. Dias atrás, nós estávamos aqui num dos Conexões, do Conexão, e nós tínhamos um debate ao qual nós estávamos a perguntar, será que no tempo passado era mais difícil servir a Deus ou hoje? E muitas das vezes nós nos perguntamos, será que é difícil? Os passados, os nossos pais da fé, tinham mais dificuldade em servir a Deus? Ou será que nós, hoje, na nossa geração, temos mais dificuldades? Nós vivemos uma geração que parece que deixou de viver os milagres de Deus. Não é? A gente pega os evangelhos, tem pelo menos 44 milagres registrados. E alguns quantos outros que, por algum motivo, que um dia eu terei o privilégio de perguntar para o meu Deus e falar, Deus, por que só 44? Se eu sei que o Senhor fez muito mais e continua fazendo muito mais, não é? Mas uma coisa também eu chamo a atenção. Um fato muito importante, Deus, quando Ele se dirigia à multidão, existia todo tipo de pessoas na multidão. Existia aqueles que criam e seguiam a Jesus, existiam aqueles que seguiam por seguir, só para ver o que aconteceria, e existia aqueles que simplesmente caminhavam seguindo a multidão. Não era nem por Cristo, nem pelos milagres que Ele podia fazer, simplesmente seguia a multidão. E há um ditado, né, que diz que onde há fila, alguma coisa boa está acontecendo. E nem sempre é. Nós parecemos que, habitualmente, nós gostamos de seguir a multidão. Então, pensando nisso, eu também comecei a me perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu traga à minha vida, primeiramente? O que o Senhor quer que eu fale? Porque é aquilo que nós falamos, quando nós estamos cá em cima,
a primeira palavra ela vem de encontro com nós. E é tão difícil quanto estar aí embaixo também. Porque muitas das vezes, para além de nós ministrarmos, trazermos algo da parte de Deus, nós também precisamos colocar isso na prática, né? Não é mais fácil ou mais difícil, mas todos nós cristãos temos a necessidade de viver o evangelho da teoria, de conhecer a Deus, conhecer a tua palavra, meditar nela, de dia e de noite, mas um evangelho só de teoria ele não funciona. O evangelho ele precisa ser prático. O evangelho ele precisa ter ação. O evangelho ele precisa sim, Senhor, eu entendi o teu chamado, agora, Senhor, estou aqui, eu vou cumprir o teu chamado. O evangelho ele precisa ser prático. Pensando nesse contexto, tempos atrás, eu já tinha ministrado a última ministração que eu tive o privilégio de estar aqui com vocês, eu ministrei sobre o cego Bartimeu. E falei um pouquinho sobre a forma como Deus trabalhou na vida dele. O milagre que Deus fez na vida dele. E hoje, não diferente disso, eu quero partilhar com vocês um outro milagre, também registrado em João 5. Vou pedir para que vocês abram as vossas Bíblias. João 5, a partir do verso 1. Vou dar um tempinho para que vocês possam achar, que a gente vai detalhar aqui um pouquinho desses textos, esmiuçar um pouquinho, texto a texto, e ver o que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã. Amém? Amém? Todos acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Amém, amém, amém. Então, vamos ler o que está escrito segundo o relato de João, versículo 5, capítulo a partir do 1. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralítico, esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, 38 anos. Jesus, vendo-o, deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Jesus perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Levanta-se, pega o seu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado, porque isso os judeus disseram ao que tinha sido curado. E sábado e neste dia você tem permissão para carregar o seu leito? É sábado. E neste dia você tem permissão para carregar o seu leito? Eu vou parar por aqui por um minuto. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução sobre esse capítulo. Então, a Bíblia é muito clara quando Jesus estava indo para Jerusalém. E Jerusalém estava em festa. E era uma festa muito importante para os judeus. E a primeira reflexão que eu queria que você tivesse juntamente comigo nesta manhã é essa. Jesus, ele estava indo a Jerusalém para uma festa judaica. E indo para uma festa judaica, Jesus, ele se depara com Betesda. Uma pergunta: Jesus já não sabia que lá ia ter uma cidade cheia de doentes, enfermos, coxos, paralíticos? E eu
comecei a analisar esse primeiro versículo, eu falei, o nosso evangelho, o Cristo que nós servimos, não é um Cristo que se conforma no conforto. O nosso Deus, o nosso Cristo, ele não é um Deus de coisas confortáveis. Ele não é um Deus que, vendo que havia uma festa, e por mais que ele fosse judaico, se ele fosse judeu, ele jamais ia passar direto e ia ver que antes de ele chegar naquela festa, havia uma necessidade. A primeira lição que eu quero te dar nessa manhã, assim como falou comigo, é que as nossas necessidades diante de Deus, ela é maior do que uma festa. Porque muitas das vezes é nessa festa que nós vamos poder declarar que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, os Deus dos deuses. Porque depois a gente vai ver mais à frente que esse paralítico, ele entra nessa festa. E o nome do Senhor pode ser muito mais glorificado do que já estava sendo por causa desse milagre. Então, quando eu começo a pensar nisso, eu vejo que o nosso evangelho também não pode ser um evangelho de conforto. Não pode ser um evangelho confortável. Sabemos que vivemos uma geração que quer tudo muito rápido. O famoso fast food, não é? 5 minutos, um alimento, e está pronto. Eu, por acaso, ontem falava com o evangelista Vinícius no retiro que está acontecendo, e nós falávamos sobre esse tema. A nossa geração, e não estou falando de uma pessoa tão velha, estou falando de uma geração de 33 anos, que é a minha. Então, a nossa geração é uma geração que, para fazer uma lasanha, por exemplo, a gente tinha que esperar pelo menos os nossos pais 1h30, 2 horas para fazer uma lasanha. Um exemplo muito simples. Primeiro porque tinha que sair, ir ao supermercado, comprar a massa, os recheios, ou as guarnições que poderiam ser, lasanha de frango e whatever, o que quer que seja, cada família tem uma particularidade. Mas é uma geração que precisava, no mínimo, para comer uma lasanha, 1h30, 2 horas, dependendo da distância do mercado. Se fosse Chechel, então... Se fosse Chechel, então, era para ir, se calhar, no dia seguinte. Estou brincando, cara. Mas, sim, era uma geração que não estava acostumada com as coisas rápidas. Hoje, a geração, e eu posso dizer agora, a geração dos nossos filhos, consegue comer uma lasanha em 5 minutos. E esse tipo de comportamento, esse tipo de situação geracional, acaba por impactar a nossa relação com Deus. Quando eu iniciei perguntando se no passado era mais fácil, ou hoje é mais fácil adorar a Deus, a gente começa a perceber algumas coisas já por aí, não é? Nós queremos que Deus, no estalar de dedo, faça tudo. Faça um milagre acontecer. Que a gente consiga avançar sem fazer o mínimo de esforço possível. E Deus hoje, nessa manhã, Ele está nos chamando ao conserto. Ele está nos chamando para refletir que o nosso tempo não é o tempo dEle. Que o tempo dEle não é o nosso tempo. Que tudo acontece sobre a vontade soberana de Deus. Tudo que acontece, seja um ganho, seja uma perda, seja o que for, se tu colocou na mão de Deus, é no tempo dEle. Apenas descanse e espere no Senhor, sendo grato por tudo que Ele já fez na tua e na minha vida. Amém? Continuando aqui. Então, Jesus, ele seguia para uma festa. E quando Jesus se depara com Betesda, eu quis fazer uma pequena analogia com a nossa atual igreja. E quando eu falo a nossa atual igreja, não é a Costa da Caparica específica. Nós estamos a falar da igreja a nível mundial. Não é? A igreja é lugar de santos, separados, remidos? Sim, mas também é lugar de necessitados. De pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam de libertações, pessoa que precisa de ter o cenário lá na tua casa
transformado pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que precisam ter os casamentos restaurados. Pessoas que precisam ter os filhos a começar a caminhar nos caminhos do Senhor. Pessoas que precisam de uma intervenção divina, um cuidado de Deus. Então, quando eu comecei a fazer essa analogia, eu falei, nós nos deparamos com essa população, né? Essa situação em comum, esse contexto, de pessoas que necessitavam de ter um encontro com Deus. E é aquilo que eu falei ao início. Nem toda gente que segue a multidão quer a Cristo. Muitas das vezes, há pessoas que só querem o milagre. Mas o milagre, sem Cristo, ele pode resultar, mas por pouco tempo. Agora, quando eu sei que eu estou servindo o Criador de todas as coisas e não estou me preocupando com a criatura, com aquilo que foi criado, eu passo a seguir a vontade específica do meu Deus. Amém? Então, aqui, quando ele se depara com essa multidão e ele encontra. Eu separei aqui 4 fatos. E o que são fatos? São verdades. São coisas que são fáceis de comprovar. Os fatos, eles são situações verdadeiras. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, também 4 verdades, por exemplo, daquilo que a gente consegue absorver nas Escrituras. E eu também, quando estava a preparar essa meditação, a gente fica naquele dilema, né? Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Senhor, o que eu preciso transmitir para a tua igreja? Senhor, é um culto de ceia. Será que eu tenho que ter uma mensagem específica voltada para a ceia? E a gente sempre tem esses dilemas internos, não é? A gente que tem aqui, que tem esse privilégio de estar trazendo a palavra do Senhor. Nós sempre temos esse dilema, porque nós queremos estar totalmente, e essa deve ser a verdade, nós queremos estar totalmente sob a vontade de Deus. Daquilo que Ele quer falar, daquilo que Ele precisa falar para a igreja. Como eu digo, não é o que o Miguel quer falar, é o que Jesus precisa falar ao meu e ao teu coração. Amém? Então, a gente fica nesse dilema. E, às vezes, nós temos por hábito ler algumas passagens da Bíblia de forma muito corrida. E a gente esquece os pequenos detalhes. A gente deixa de se aperceber aquilo, o poder e a riqueza que tem em cada palavrinha dessa escrita nesse livro. Nós esquecemos, porque a gente está sempre a correr. Então, a partir do versículo 5, diz assim: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. O primeiro fato que eu queria levantar nessa manhã com vocês é que, depois o versículo 6 diz assim: Jesus vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou. O primeiro fato que eu gostaria de destacar nessa manhã com você: Jesus conhecia aquele homem. Jesus, ele sabia a necessidade daquele homem. Jesus, ele conhece a minha necessidade, ele conhece a tua necessidade. Se você veio aqui nessa manhã, e Deus falava muito forte a esse coração, ao meu coração, essa madrugada principalmente, é que talvez chegaria pessoas aqui essa manhã, e que chegou pessoas aqui essa manhã, talvez a pensar, essa é a última ceia que eu tomo. Eu não tenho condições de participar do corpo e do sangue de Cristo. Mas essa não é uma verdade de Cristo. Essa é uma mentira de Satanás para mim e para a tua vida. Se você chegou aqui é porque a graça de Deus, não é porque você é mais forte, mais espiritual, lê mais a Bíblia, não, é porque a graça de Deus, ela repousa sobre a minha e a tua vida. Talvez você chegou aqui nessa manhã pensando, talvez é o meu último culto na Costa da Caparica, porque a minha condição atual não permite que eu tenha um encontro com Deus. Mas Jesus está nessa manhã te dizendo: filho, eu estou aqui de braços abertos à tua espera. Basta você querer, basta você ter vontade de mudar de vida. Não é? Então, no versículo 6, Jesus conhecia aquele homem, sabia as necessidades dele, sabia o que ele precisava. O segundo facto, ainda no versículo 6, que Jesus o vendo deitado, sabendo que ele estava assim há muito tempo,
O segundo fato nesse versículo é que Jesus sabia do seu problema. Sabia que ele era um homem paralítico, um homem à margem da sociedade, o homem a qual estava dentro de uma população que, se calhar, as pessoas com boa condição de saúde, financeira, intelectual, não dava a mínima para aquela população. Jesus, ele conhecia tudo isso. Jesus conhecia os problemas que rondavam a vida daquele homem. No mais profundo íntimo, Jesus sabia o que incomodava aquele homem. E muitas das vezes eu também me pergunto, com 44 milagres registrados nos evangelhos, eu falo, mas às vezes parece pouco, às vezes parece muito. Eu sei que há muito mais não relatado, mas é como eu digo, há pessoas que não querem, que querem ficar no conforto. Porque eu costumo também sempre dizer aqui nas nossas noites de conexão, a pessoa, quando ela tem um encontro verdadeiro, genuíno com Cristo, a vida dela nunca mais é a mesma. Se ela tiver um encontro verdadeiro com Cristo, a vida dela nunca mais será a mesma. Ela vai ter uma mudança daí para frente. E essa mudança exige responsabilidade. Não é? Eu não posso querer ter uma vida mudada, mas viver da maneira antiga. Ter um encontro com Cristo e continuar fazendo os meus desejos, as minhas satisfações. Então, o segundo facto no versículo 6 é que Jesus conhecia o problema deste homem. Jesus conhecia cada dificuldade que ele passava. O versículo 7 diz assim, Jesus finaliza o versículo 6 perguntando, você quer ser curado? Você quer ser curado? E no versículo 7 vem uma resposta. E eu também gostaria de levantar 2 fatos do versículo 7, que diz assim, o versículo 7, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. E eu gostaria de chamar aqui a atenção essa manhã para o fato, no versículo 7, o fato das decepções humanas. O que quer dizer isso, as decepções humanas? Quando ele quando ele responde, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, ele automaticamente está mostrando o outro lado da necessidade dele. Lembra? Nós estamos a falar de um paralítico, de alguém que tinha uma deficiência física. Mas Jesus, pelo fato de conhecer bem aquele homem, sabia e conhecia que não era só aquilo que tirava a paz do coração dele. Talvez a paralisia, o fato de ele ser um paralítico, era o menor quando a gente para analisar essa resposta dele. Eu fico a pensar, se eu preciso de uma cura, de um milagre, de uma transformação na minha vida, e chega o mestre e me chama e diz, você quer ser curado? Eu, instintamente, eu acho que como qualquer irmão diria, sim, eu quero. Lembra? Tempos atrás eu ministrei sobre o cego Bartimeu. E Jesus faz essa mesma pergunta ao cego. Você quer ser curado? Sim, Senhor, eu quero. Foi instintivo. Mas nessa história específica, existia uma segunda razão, existia uma segunda situação que talvez incomodava esse homem muito mais do que a dificuldade dele andar. E quando nós lemos aqui, a resposta dele é dizer, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, ele automaticamente para Jesus, mais do que a minha paralisia, mais do que a minha dificuldade de andar, eu me sinto só. Não tem ninguém que possa me estender as mãos. Não há ninguém que possa me levantar, me ajudar, para que eu possa chegar mais perto do tanque. Não há ninguém, não há um familiar, não há um amigo, não há uma pessoa que seja um ombro amigo para mim,
Jesus, mais do que eu ter a dificuldade de andar, o meu coração está ferido. E aqui eu queria levar para um outro lado hoje da nossa realidade, da nossa geração. É difícil, muito mais difícil nós vemos pessoas a necessitar, a vir à frente, a pedir por uma questão física. Na nossa geração, a nossa dificuldade, ela está muito envolvida também com as questões da alma, do nosso espírito, daquilo que nós fazemos no oculto, daquilo que nós somos, de quem nós somos no oculto. E esse homem ele começa a demonstrar isso. Jesus já o conhecia, sabia, e ele diz: eu não tenho ninguém que me lance no tanque, que me ponha no tanque. Então, esse homem demonstra um sentimento de solidão. Esse homem demonstra um sentimento de que, para ele, talvez, ele ficaria um pouco mais feliz se tivesse pessoas próximas. E aí a gente lembra de um outro milagre de Jesus, da qual os amigos arrancaram-lhe os telhados e desceram o teu amigo para poder Jesus o curar. Esse homem é totalmente oposto. Esse homem não tem ninguém, nenhuma pessoa sequer que pudesse o ajudar, que pudesse ajudá-lo a passar por essa dificuldade. Então, ele começa a se sentir sozinho. E Jesus começou a colocar no meu coração, e é isso que eu queria partilhar com vocês nessa manhã, que há pessoas, sim, aqui, e há pessoas na nossa geração, e há pessoas na nossa igreja que precisa ser curado. E a pergunta que eu fiz nessa manhã é: você quer ser curado? Mas essa cura é interior. Ela não está aparente, ela não está visível, ela não está através de um osso, de uma perna, de uma paralisia, mas existe coisas na tua vida e na minha vida que está oculto, que está guardado. Às vezes uma liberação de perdão, que me impede de chegar mais próximo de Jesus. Às vezes um sentimento de solidão, de eu achar que eu não tenho ninguém, que eu não sou ninguém, que eu não consigo fazer amizades verdadeiras, que eu não consigo fazer pessoas gostarem de estar perto de mim. E isso é tão difícil, irmãos, é tão complicado, porque isso também vai retratar a relação que eu tenho com Deus. Se eu não consigo me relacionar com o meu próximo, em amor, em comunhão, como é que eu posso se relacionar com Deus invisível, mas que é soberano sobre todas as coisas? Como é que eu posso me permitir viver uma experiência com Deus que está um pouco mais distante em formato, mas o teu Espírito está aqui entre nós? Porque se eu não consigo se relacionar com o próximo, se eu não consigo liberar um perdão, se eu não consigo esquecer das situações passadas. E aqui é um ponto importante, porque muitas das vezes nós temos muito tempo de evangelho, nós somos crentes há muitos anos, e a Bíblia fala aqui que esse homem sofria dessa situação há 38 anos. E às vezes nós somos crentes há muito tempo e ainda tem uma caixinha guardada no nosso coração lá dentro, a dizer: essa daqui não, Senhor, essa daqui eu não consigo suportar, essa daqui eu não consigo ultrapassar. Senhor, eu não consigo liberar o perdão para o meu pai. Senhor, eu não consigo liberar perdão para minha mãe. Senhor, eu não consigo liberar perdão para o meu filho. Senhor, eu não consigo liberar perdão para a minha amizade que eu perdi, que era verdadeira, e que quando foi me dar conselhos, eu achei que queria o meu mal e eu me afastei. O Senhor, nessa manhã, Ele está chamando a nossa atenção para aquilo que está dentro do nosso coração, que precisa ser tratado, que precisa ser curado, para que nós possamos chegar hoje diante da mesa do Senhor e dizer: Senhor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela manifestação do Teu poder sobre a minha vida. O Senhor hoje Ele nos chama a atenção de situações que podem estar me impedindo de ter um verdadeiro relacionamento com Cristo. Eu não sei qual é o teu problema. O que eu sei é que eu tenho situações e que eu tenho falhas e que eu preciso colocar ao pé da cruz. Eu preciso colocar aos pés da cruz. Toda vez que eu tentar situações na minha vida, trazer e pegar e abrir essa caixinha e eu tentar resolver, vai acontecer o mal. Não vai dar certo, porque são coisas que não é eu que tenho que tratar, é o Espírito Santo de Deus que trata, que cuida, que transforma, que liberta. É o Espírito Santo de Deus que traz a transformação para as nossas vidas. Então, no versículo 7, o Senhor começa
a ver que ele, para além da paralisia, também tinha uma mágoa, um sentimento, algo no teu interior que o impedia de ver um milagre acontecer na sua vida. O quarto fato, nesse versículo 7 também, é como eu digo, a Bíblia ela é riquíssima, e ela, quando você começa a dedicar e ler, você começa a ver oportunidades, você começa a ver ensinamentos práticos para poder absorver na sua vida. Ainda no versículo 7, eu queria chamar a atenção para um outro fato, que é o fato das oportunidades perdidas. Ele diz assim, na parte B do versículo 7, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. E aqui, se a gente for trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, nós, irmãos, às vezes, muitas das vezes, queremos ser autopiedosos. Muitas das vezes, nós queremos dizer a falta nossa de iniciativa, queremos culpar o próximo. Muitas das vezes, nós, diante da presença de Deus, olhamos e falamos, Senhor, por que a família do Nilton é tão abençoada? E a minha, Senhor, eu tenho dificuldade. Senhor, por que o fulano trabalha bem, tem um bom carro, tem uma boa casa, ajuda na tua casa, é um servo bom e a minha vida não funciona? Senhor, por que meus filhos estão desobedientes e o filho do vizinho está educado, não demonstra nenhum tipo de falta de educação? Senhor, por que eu não consigo avançar no meu ministério, Senhor, que o Senhor me chamou para fazer? E o meu irmão, o Senhor tem abençoado. Porque muitas das vezes nós ficamos esperando, e muitas das vezes nós ficamos ali à espera de que as coisas aconteçam com nossos amigos, mas nós não damos um passo de fé. Nós não nos colocamos na presença do Senhor da forma como Ele quer, da forma como Ele deseja. Irmãos, eu estou falando algo que tem que vir ao encontro do meu coração. Eu não estou falando aqui do púlpito para ir. Eu estou falando de algo que vem aqui e começa a transformação aqui. Muitas das vezes nós precisamos parar as nossas vidas e olhar e falar, Senhor, olha, quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Eu preciso começar a tirar as desculpas, as muletas, o leito, a cama, tudo aquilo que me impede de seguir para perto da cruz, eu preciso começar a deixar de lado. Eu preciso deixar e falar, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Envia-me a mim, faça-me a tua vontade sobre a minha vida. Então, o quarto fato que eu levanto nesse versículo 7b é esse. Muitas das vezes a gente perde muito tempo das nossas vidas tentando achar desculpas. Muitas das vezes nós perdemos muito tempo na nossa vida cristã só pensando nas desculpas. E hoje Deus está falando contigo, está falando comigo. Pare de arrumar desculpa. O seu tempo é agora. A tua hora chegou. Eu preciso de você na obra. Eu preciso de você fazendo a minha vontade. Eu preciso de você como exemplo no teu trabalho. Eu preciso de você como exemplo na tua faculdade. Eu preciso de você como exemplo nesse país que precisa. Eu preciso de você como exemplo nessa população que você está inserido. Seja a sua família, seja seu trabalho, seja a sua casa, seja os ambientes que você frequenta. Jesus, ele precisa que você seja imagem e semelhança dele onde quer que você esteja. Já não há tempo para desculpas. Já não há tempo para dizer, Senhor, olha, mas não há ninguém. Senhor, eu estou sozinho. E eu fico aqui a pensar, quer maior companhia do que o próprio Cristo diante de você e perguntando para você nessa manhã, você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer ter sua vida transformada pelo poder da minha palavra? E já seguindo um pouquinho, no verso 9, a gente vai levantar um outro fato que muda radicalmente a vida deste homem. Né? Porque um homem que olha para as suas circunstâncias, olha para a sua realidade e diz, não há ninguém que me ajude. As pessoas chegam primeiro do que eu. As pessoas têm sempre prioridade. As pessoas estão sempre sendo abençoadas. As pessoas isso, as pessoas aquilo.
Esse homem, ele mostrou a sinceridade dele dentro do coração dele para Cristo. Nós podemos aprender com isso, irmãos, não adianta. A Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Se nós quisermos sermos curados nessa manhã, nós precisamos ser sinceros com Deus. Nós precisamos ser honestos com Deus e dizer, Senhor, eu tenho essa área da minha vida que até hoje eu não coloquei diante do teu altar. Mas a partir de hoje, Senhor, está aqui, cuida, faça conforme a tua vontade, traz a transformação na minha vida, traz a cura, traz a libertação. No verso 9, o quinto fato que a gente consegue perceber aqui a partir do verso 9 é que ele diz assim, a partir do 8, desculpa. Diz assim, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Irmãos, a voz de Deus ela é poderosa nas nossas vidas. Esse homem, ele percebe que apenas pelo falar de Cristo, o milagre aconteceu. Apenas pelo milagre de Cristo, apenas pela voz de Cristo, pelo poder de Cristo, o milagre na vida dele começou a acontecer. Jesus disse, levante, pegue o seu leito e ande. E aqui me chamou uma atenção, já que nós falamos aqui um pouco sobre essa questão íntima, que esse homem também passava. E muitas das vezes, irmãos, nós temos a oportunidade de, através das nossas falhas, através daquele lugar onde nós caímos, ser edificação para outras vidas. Aquele problema que talvez por anos pode ter nos atormentados, pode ser um canal de bênção para você ajudar outros a não passar por aquele caminho. A grande diferença está entre você reconhecer que existe algo que precisa ser mudado e colocar isso na mão de Cristo. E não fazer, olha, eu preciso ser mudado nessa área, mas deixa que eu trato, deixa que eu cuido. Está tudo sob controle. Não. Deus ele pode usar aquela fraqueza que você teve durante anos para instruir outras pessoas a serem curadas, a serem libertas, a serem transformadas. Aquele casamento que pode ter sido destruído, que está sendo destruído, pode ser um canal de bênçãos para outros casamentos no futuro. Basta que você coloque diante da cruz de Cristo, do altar de Cristo. Aquele pecado que talvez você lutou por muitos e muitos anos, pode ser uma forma que Deus vai te usar naquela área para instruir outras pessoas. Mas isso tem que estar no centro da vontade de Deus. Porque é Ele que tem poder sobre todas as coisas. É Ele que opera na nossa vida muito mais do que nós pedimos e pensamos. É Ele, não é por nós. Então, esse fato me chama a atenção porque a palavra de Jesus traz uma vida nova, traz uma decisão nova, traz uma atitude nova. Lembra? Nós lemos aqui que ele estava no tanque de Betesda. Todos os outros enfermos estavam no tanque de Betesda. E a partir do momento que ele escuta e vê e ouve a voz do Senhor, ele recebe muito mais daquilo do que ele esperava. Mas, Miguel, como você quer dizer isso? O que tu está a dizer com isso? Esse homem estava no tanque. Ele só precisava, como ele disse, de alguém que o jogasse dentro da água. Era só isso que ele estava à espera, como todos os outros lá. Todos os outros enfermos, todos os outros paralíticos, todos os outros que precisavam de alguma situação de cura, ele só precisava isso. Mas, como eu digo, a presença do Senhor, ela transforma radicalmente a minha e a tua vida. Ele, quando ouve a voz de Deus, quando ele passa a ver o poder que há na voz de Cristo, dizer, levanta, toma o teu leito e anda, ele deixa de pensar na criatura. O que é a criatura? O poço, o tanque. E ele começa a olhar para o Criador. Agora eu tenho a Cristo. Agora eu tenho um Cristo que me salva, que me cura, que me liberta. O tanque já deixou de fazer efeito na vida dele. Ele, se calhar, já não olhou para o lado, já não estava na situação dele do local. Talvez fosse eu, pensaria assim, eu já não me importaria com mais nada à minha volta e pensaria, opa, eu só precisava que me jogassem na água. Agora eu tenho um dono da água.
Eu tenho aquele que é a vida. Eu tenho aquele que é o rio que transborda, o rio que transforma as nossas vidas. Eu tenho aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho o dono do poço e o dono da água. Para que eu vou querer a água só? Às vezes a gente tem mania no nosso evangelho de se contentar com pouco, com muito pouco. Mas, irmãos, nós servimos um Deus que é criador, Ele não é criatura, nós somos criatura. Nós servimos um Deus que é capaz de criar todas as coisas, tudo muito mais do que nós pensamos, tudo muito mais do que nós imaginamos. E nós, muitas das vezes, nos contentamos com o poço, quando, na verdade, Jesus é a água da vida, é o pão da vida, é aquele que mata as nossas sedes, é aquele que nos traz a transformação, é aquele que nos traz a cura. Para que eu vou querer um poço, um lugar onde está represado alguma quantidade de água? Se eu tenho uma água cristalina, que transborda direto do trono do Senhor para a minha vida. Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus que traz a cura, Ele é o Deus que muda as situações, Ele é o Deus que traz a transformação na minha e na sua vida. A mensagem nesta manhã, ela é muito objetiva. Você quer ser curado? Você sabe, eu sei, a área em que nós precisamos entregar totalmente. Não é 80%, não é 50%, não é 30%. Você e eu, é o que Deus está nos falar nessa manhã. Sabemos aquela área das nossas vidas que precisa estar entregue 100% na mão de Jesus. Até que isso aconteça, o milagre ele não vai acontecer. E por que não vai acontecer? Porque nós não estamos honestos com Deus. Nós queremos resolver da nossa forma, do nosso jeito. E aqui a cama, ou o leito, como diz na passagem, representa exatamente a nossa zona de conforto. Não é? Há pecados, há situações nas nossas vidas que nos deixam confortável. Então é difícil abrir mão. Há situações que eu não quero entregar nas mãos de Deus, porque eu sei que se eu entregar, eu vou precisar de uma mudança radical. Aliás, vai acontecer uma mudança radical. Então, a grande lição que eu gostaria de deixar para vocês nessa manhã é que Deus está aqui, Jesus Cristo está aqui, o Espírito Santo está aqui. Entrega tudo na mão do Senhor Jesus Cristo. Salmos 37, versículo 5 diz, entrega tudo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quando o salmista diz isso, ele não diz, entrega parte, ou metade, ou uma parte do teu caminho. Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Que Deus possa te abençoar nesta manhã, que você possa ser tocado pela palavra de Deus mais uma vez. Amém? Vamos a ficar em pé nesta hora. Se pode vir aqui a equipa de louvor.